Existem etapas, assim, pós-separação? Acho que sim, acho que sim. Quer dizer, não dá pra gente dizer que todos passam por todas, mas a gente pode dizer que tem uma parte de pós, que é um pós-alívio, que às vezes é até relativamente grande, mas em geral que um primeiro momento pode ser vivido como ou com um alívio ou como um caos. Às vezes eles até ocorrem simultaneamente, mas a gente pode ver um pode viver alívio e o outro pode viver caos. Os dois podem viver alívio e os dois podem viver caos. Mas essa é sempre uma fase esperada, né? O alívio vai sempre refletir a angústia que estava tanto para a decisão da separação quanto para a consumação da separação. Às vezes as separações elas vão ocorrendo ao longo do tempo, às vezes levam anos para uma pessoa se separar dentro do casamento. Então o alívio é assim meio como soltou, né? Conseguiu soltar. E o caos, muitas vezes, ele vem em função dessa dificuldade de dissociar do outro. Dissociar do ponto de vista de como se a pessoa não soubesse nada. Ela perdeu as suas capacidades de gerir a própria vida. Como se ela não gerisse. Ela vai gerir, mas a sensação é que ela já não sabe nada. Ela se perde, ela entra quase como num estado de confusão. Eu vou te dizer, um dos fatores para a gente dizer que vai acontecer mais um ou mais outro é quem quer mais a separação. Quem quiser mais, do gênero. dependente do gênero, porque se a mulher quiser mais, o alívio que ela sente de não ter mais um homem roncando, não ter mais um homem cobrando que ela sirva ele, não ter mais um homem bêbado em casa. É o ponto de saturação. É ponto de saturação. Quer dizer, não dá para dizer que a mulher tende a sentir muitas vezes uma certa insegurança por uma noção mais geral de que não vai ter uma proteção, mesmo que seja uma proteção autoritária, mesmo que seja uma proteção pro forma, mas ela pode mesmo se sentir um pouco mais insegura. O homem tende a não sentir a insegurança da desproteção, não é essa que ele... E essa coisa da posse, porque muitas vezes a pessoa, eles não se gostam mais, mas não quer deixar ir, né? Eu não quero, mas também não quero que seja de ninguém. E isso é o mais difícil de trabalhar na hora da separação, assim. Isso é comum? É comum. Em geral, a outra, quem ela escolher, sempre vai escolher uma pessoa que é vagabunda, que é mau caráter, a outra mulher ou o outro marido. É sempre aproveitador, é sempre tá querendo dar o golpe, é sempre... Mas por que acontece essa coisa da posse? É uma defesa? O que é isso que a gente pode definir? Que eu não quero que seja do outro, né? Que eu não quero que é meu, que seja do outro. Reagir dessa forma. Tem uma sensação de que, como o casamento implica, na grande maioria das vezes, em intimidade, intimidade até física, em intimidade de depoimentos, declarações, histórias, a sensação é que se essa pessoa for para o outro lado, ela vai devassá-la. Quer dizer, ela vai levar junto todas as histórias e todos os detalhes e todas as intimidades que eles viveram juntos. Então, dá uma sensação de exposição muito grande. Fora, claro, todo o conceito de que as pessoas, elas se acostumam, né, a viver de um jeito, a viver com uma pessoa. Então, desde dos hábitos que essa pessoa tem na casa, ao jeito que ela fala, ao jeito que ela administra os problemas domésticos junto, ao quanto essa pessoa muitas vezes é o coacher dela, né? A pessoa que acompanha a vida dela, o conselheiro, a conselheira,
o respaldo afetivo. Então, tudo isso vira pó de repente. Vira pó e aí a pessoa diz, como vai dar tudo isso para outra pessoa? Quer dizer, isso era para mim, né? E era mesmo, a grande maioria das vezes era mesmo. É um pressuposto que um casamento implica numa dedicação ao outro, né? Maior ou menor, mas é uma dedicação àquela pessoa. Quer dizer, perder essa dedicação, junto com essa dedicação vem uma série de estímulos sensoriais, físicos, intelectuais, sociais, que a pessoa perde. Então, é uma ruptura que ela sai junto um pouco de pele, sai junto um pouco de carne. Claro que quanto mais grudado aquilo lá, de laceração há, mas não deixa de ser estar levando um pedaço da pessoa. E aí ela fica sangrando. Sempre vai haver, e claro que quanto mais suave for, quanto mais delicado for, quanto mais atento for, e por isso que se fala quanto mais civilizado for, menos machucado, menos dor dá. Mas o problema é que nem sempre, não é tão comum as pessoas fazerem isso de comum acordo. Mesmo casamentos recentes, pessoas que têm um casamento recente de meses ou 1 ano, 2 anos que estão vivendo juntas, elas podem se separar e de repente a coisa começa a criar um vulto tal que o rompimento vira ele vira um transtorno para a pessoa, e transtorna mesmo. Às vezes, quando a pessoa, eu acompanhei já casais onde a pessoa consumou separação, é uma separação que foi vindo ao longo do tempo, quando chegasse a hora sabia como é que ia acontecer, a pessoa se recuperou, e quando ela soube de uma notícia da ex que acabou juntando com o amante, levou os filhos para visitar a amante, o que for, entra numa crise. Por que isso? Isso não tem a ver com posse? Porque volta. Não, a posse sim, mas tem a ver com, às vezes, a pessoa, aparentemente, ela elaborou a separação, ou os primeiros momentos da separação, mas quando ela vai ver, ela cai de novo. Então, essa elaboração não é um contínuo, que ela vai indo, vai sempre se dando bem. Às vezes ela encontra o outro no restaurante e começa a suar, começa a ter todos os sintomas, uma série de somatizações indicando o quanto ela está tocada, o quanto ela está atingida, só por ver, nem falou. A própria pessoa que não conseguiu se despedir adequadamente. O se despedir pode ser encerrar, esquecer, virar página, ou pode ser fiquei engasgado, uma coisa ainda que eu não falei. E pode ser, basicamente, não admitir, eu não admito ainda que não deu certo, e aí ficar nisso ainda do eu ainda gosto, eu ainda amo essa pessoa. Né? Quer dizer, e essa pessoa ainda me incomoda. Quer dizer, essa pessoa levou um pedaço de mim.